Professor Sachs, bem-vindo, meu caro amigo, e obrigado por acomodar a minha agenda antes de chegarmos à Venezuela e antes de abordarmos os assassinatos em alto mar pelo Departamento de Defesa e antes de chegarmos à provável resposta a isso. Estamos agora um mês após o chamado Plano de Paz de Witkoff-Kushner, com Tony Blair a atuar como governador-geral de Gaza. Está satisfeito? É um fracasso completo. E o regime de Netanyahu nunca teve a intenção de cumprir com a fase 2 ou fase 3. Certamente Netanyahu não demonstra qualquer intenção. Assim sendo, qualquer iniciativa que dependa de Israel ser um parceiro disposto nas fases subsequentes não terá sucesso. O que o Estado de Israel deseja é absolutamente claro, não poderia ser mais evidente. Querem o controle total sobre os territórios palestinianos de forma permanente e querem a continuação da limpeza étnica ou qualquer outro meio para alcançar esse controle total. Então, Israel continua a matar palestinianos em grande número, tanto em Gaza como na Cisjordânia. Continua com demolições, destruindo edifícios em Gaza. Continua confiscar terras e propriedades na região da Cisjordânia. Portanto, Israel não é um participante verdadeiramente disposto nisto. A questão da paz na região depende inteiramente dos Estados Unidos da América, não de Israel. Israel não está disposta, tem a sua própria agenda. Pensa que tem Donald Trump no seu bolso e podem ter razão. Será que Trump assumiu mais do que consegue lidar? Quero dizer, será que ele pode, de forma realista, impor um cessar-fogo duradouro e reestruturar a governação de Gaza, além de lidar com as repercussões políticas e financeiras que surgirão aqui nos Estados Unidos? Ele poderia. No entanto, ele ainda não tem absolutamente nada disso sob controle. O caminho para alcançar o êxito é através de uma solução política para o conflito entre Israel e a Palestina. Uma solução política, como discutimos quase todas as semanas, consiste em um Estado palestiniano ao lado do Estado de Israel. Trump não ofereceu o seu apoio a essa iniciativa. Mesmo que mais de 180 nações ao redor do mundo apoiem ativamente essa causa, mesmo que mais de 150 países já tenham reconhecido oficialmente o Estado da Palestina. Sem isso, não existe uma solução política viável e, consequentemente, não há possibilidade de paz. Não existe desarmamento do Hamas, não há um caminho viável a seguir. Portanto, se perguntar, poderia Trump realizar isto? Sim, se houver uma solução política viável, então faça a pergunta: poderia ele realizar isso politicamente nos Estados Unidos? Bem, sim, poderia. De certa maneira, sim, no sentido de que o povo americano, na medida em que ainda somos contados, apoiaria fortemente essa ideia. Todas as sondagens indicam que os cidadãos americanos desejam que o governo dos Estados Unidos reconheça formalmente a Palestina. O povo americano quer que os Estados Unidos cessem o apoio à matança perpetrada por Israel. Do ponto de vista da votação, do ponto de vista da sua base, do ponto de vista da opinião pública americana, ele poderia fazer isso, mas então haveria, obviamente, o lobby sionista, que é poderoso. E como presidente teria de enfrentar essa situação? Poderia realmente fazê-lo? Claro que sim, sem dúvida. Esse é o papel da liderança. Ele irá realmente fazer isso? Muito mais. É duvidoso. Quão dividido e desmoralizado está o público israelita enquanto falamos? Bem, eu acredito que a desmoralização é bastante significativa, mas não existe liderança em Israel que possa proporcionar uma solução política. Portanto, esperar que Israel diga, cometemos um erro, precisamos de um Estado da Palestina, é esperar para sempre. O público tem uma aversão intensa por Netanyahu. As instituições encontram-se todas sob uma pressão extrema. As divisões dentro da sociedade israelita são extremamente profundas. No entanto, não há um caminho político a emergir da sociedade israelita. O que existe de uma maneira verdadeiramente surpreendente é um consenso global sobre o que deveria realmente acontecer.
O consenso global, que exclui os Eriuá, mas inclui quase todo o resto do mundo, é que deve haver um Estado da Palestina e que Israel deve voltar às fronteiras de 4 de junho de 1967. Isto tem sido votado repetidamente este ano na Assembleia Geral da ONU. É a decisão do Tribunal Internacional de Justiça. Foi a opinião unânime do Conselho de Segurança da ONU, exceto pelo veto dos Estados Unidos. Portanto, o caminho a seguir não é um mistério, mas está bloqueado pelos Estados Unidos e é contestado por Israel. A diferença principal é que os Estados Unidos possuem poder de veto. Nestes processos, Israel enfrenta apenas oposição. Estas soluções poderiam ser impostas a Israel e, de facto, deveriam ser impostas a Israel. À luz destas circunstâncias, estou a redirecionar a atenção para a Ucrânia neste momento, professor Sachs, considerando a revelação do que todos acreditávamos saber, que é uma corrupção extremamente massiva, e tendo em conta o estado bastante decrépito das forças armadas ucranianas, quanto tempo mais poderá a Ucrânia resistir? Por que os russos iriam negociar com um regime que pode não existir em 2 ou 3 meses? Bem, os russos possuem uma vantagem significativa se conseguirem assegurar diplomaticamente os seus objetivos principais. Isso incluiria, claro, como o mais importante, a neutralidade da Ucrânia e uma política absolutamente clara dos Estados Unidos e da Ucrânia de que a NATO não se expandirá para a Ucrânia. É por isso que há uma guerra em primeiro lugar. Os Estados Unidos tinham um projeto no qual se tem envolvido há mais de 30 anos para integrar a Ucrânia no domínio militar americano. Essa é toda a narrativa completa deste conflito. Dessa forma, a Rússia desejaria alcançar um entendimento com a administração Trump e, em seguida, tê-lo essencialmente imposto à Ucrânia, não contra a vontade do povo ucraniano, mas sim contra a vontade de uma pequena facção que os Estados Unidos instalaram através de um golpe em fevereiro de 2014 e que afirma querer e insiste que a Ucrânia se torne parte integrante da NATO. O que a Rússia desejaria é obter clareza. Não, a NATO não irá expandir-se. A Ucrânia permanecerá neutra e, portanto, a Ucrânia não se tornará um peão dos Estados Unidos num jogo geopolítico contra a Rússia. E é exatamente essa a política do EUAT há mais de 30 anos, que a Ucrânia seria uma peça no jogo do EUA chamado o Grande Tabuleiro de Xadrez, descrito por Zbigniew Brzezinski em 1997. Conseguiríamos a Ucrânia, a Rússia tornar-se-ia um país de terceira categoria, talvez até se desintegrasse. Portanto, a Rússia possui um objetivo de natureza diplomática: cessar este jogo terrível que já resultou na morte ou ferimento de provavelmente cerca de 2 milhões de ucranianos que estão a sofrer perdas no campo de batalha. A vantagem de resolver as discussões, por exemplo, atualmente em Moscovo com o Sr. Witkoff e o presidente Putin, é a união. Os estados não só aceitariam isto como um complexo fatal, mas também concordariam com isso como um princípio diplomático, o que deveriam. Tenho dito isto há anos e anos e anos. Em princípio, está correto. A NATO não deveria expandir-se para a Ucrânia. Toda a concessão era excêntrica e potencialmente perigosa. A jogada imprudente dos Estados Unidos que nunca deveria ter sido tentada. Desta forma, a Rússia não irá abdicar dos seus princípios fundamentais porque está a vencer no campo de batalha. Mas o que gostaria realmente é de estabelecer relações normais com os Estados Unidos e por a maneira como a Europa, e a propósito, Ucrânia, mas numa base diferente de um regime que participa no jogo do Estado profundo dos Estados Unidos de tentar enfraquecer ou dividir, ou derrubar a Rússia. Sim, a Rússia gostaria de uma solução diplomática, mas tem de ir ao cerne da questão. O que a Rússia obviamente não aceitaria é um chamado cessar-fogo que dê tempo para a guerra recomeçar. A Rússia quer que as questões subjacentes sejam resolvidas. Afirmei isso durante muitos anos, faz todo o sentido. Talvez estejamos a chegar a este ponto porque, meu Deus, isto é muito destrutivo, repetitivo e aborrecido. Desculpa por usar uma palavra tão estranha. Sei o que queres dizer. Tem estado a ocorrer há tanto tempo, de forma tão evidente, e ainda assim, sabe, nós
Tem estes belicistas comuns como Richard Blumenthal e Lindsey Graham, e no Congresso que são financiados pelo complexo industrial militar para assegurar os lucros contínuos da guerra. Já chega disto. Aqui está o presidente Putin ontem. É interessante que ele tenha dito o que disse. E ouvirá o tradutor dentro de um minuto, mesmo antes de se encontrar com o parceiro de negócios do presidente e o seu genro, não com o secretário de Estado. Mais sobre isso daqui a um minuto. O presidente Putin ontem sobre a Rússia e a Europa. Não planeamos entrar em guerra com a Europa. Já disse isso muitas vezes. Mas se a Europa de repente quiser guerra conosco e a começar, estamos prontos agora. Não há dúvidas quanto a isso, a única questão é de que forma. Se a Europa de repente começar uma guerra conosco, penso que terminará muito rapidamente. Isto não é a Ucrânia. Com a Ucrânia estamos a agir de uma forma cirúrgica, cuidadosa. Certo. Para que? Bem, percebe? Certo. Ele disse isso hoje falando a um grupo internacional em Moscovo. Está surpreendido por ele ter sido tão direto? Bem, é por causa do belicismo que vem de Merz, o chanceler alemão, de Starmer, o primeiro-ministro britânico, de Macron, o presidente francês, que falam abertamente sobre guerra com a Rússia, do assim chamado alto representante, vice-presidente da Comissão Europeia, Kaja Kallas, que usa a mesma linguagem vulgar. É verdadeiramente perturbador, mas está inserido dentro de um contexto. O contexto é uma russofobia extrema na Europa que persiste há muitos anos e continua até os dias de hoje. E, aliás, essa tem sido a história de uma grande parte do continente europeu ao longo do tempo. Na verdade, gerações inteiras foram afetadas, e de uma maneira tão irracional. Basicamente, a Rússia afirmou de forma repetida durante toda a década de 1930, quando Hitler estava a representar uma ameaça significativa para o mundo, afirmou a Rússia. Alice conosco, faremos uma aliança anti-Hitler de todos os países. A Polônia disse não nos aliaremos à União Soviética, expondo-se a Hitler. A Grã-Bretanha e a França disseram não nos aliaremos à União Soviética, levando quase a um desastre total e completo que aconteceu à Europa na Segunda Guerra Mundial. E então, após a guerra, a União Soviética disse, certo, acabamos de perder 27 milhões de pessoas, desmilitarizem a Alemanha. E os Estados Unidos disseram, não, vamos remilitarizar a Alemanha e integrá-la em algo chamado NATO. E então, nos anos de 1990 e 1991, quando eu estava diretamente em Moscovo a observar estes acontecimentos, os presidentes Gorbachev e Yeltsin afirmaram uma casa europeia comum, segurança indivisível, sem mais blocos. E por um breve período de tempo, os Estados Unidos e a Alemanha afirmaram, sim, estamos de acordo convosco. A Alemanha será reunificada com o consentimento soviético, pois este foi, na verdade, o desfecho final da Segunda Guerra Mundial. De um ponto de vista legal, concordamos consigo. A NATO não se moverá 1 centímetro para leste. E então, imediatamente, a Europa e os Estados Unidos começaram a enganar, disseram, bem, vamos reconsiderar isso. A NATO mover-se-á para leste, e não só para leste, não apenas para a Hungria, Polônia, República Tcheca, mas mais para os estados bálticos, para a Bulgária, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, não só para eles, mas para a Ucrânia e para a Geórgia, para cercar a Rússia. A Europa está a enfrentar uma dificuldade considerável em aceitar a paz. E o que eles fazem é incitar e fomentar a guerra. E detesto profundamente ver o presidente Putin proferir estas declarações, mas o contexto é todo este discurso de guerra. Detesto ver um chanceler alemão a falar sobre guerra. Já tivemos o suficiente disso. Vamos incentivar e promover a diplomacia no nosso hemisfério. Na sua opinião, estes ataques aos barcos rápidos no Caribe, por mais horríveis que tenham sido, são um prelúdio para uma guerra contra a Venezuela? Claro que sim. A administração do presidente Trump afirma que estamos, neste momento, numa operação de substituição de regime. O presidente Trump declarou que incumbiu a CIA de atuar dentro do território venezuelano.
Ele afirmou que as operações terrestres estão prestes a iniciar. Ele organizou uma força-tarefa de porta-aviões, a maior que foi constituída na região do Caribe em várias décadas, e essencialmente declarou que iremos lançar um ataque. Então, sim, é possível que seja um blefe. Talvez ele acredite que conseguirá alcançar seu objetivo, intimidar Maduro para que ele renuncie. Aparentemente, eles tiveram uma discussão onde o presidente dos Estados Unidos exigiu que o presidente venezuelano renunciasse e deixasse o seu país. Isto é uma forma de banditismo, mas sem qualquer tipo de disfarce. Não é o que chamamos de operação de mudança de regime encoberta, é uma operação de mudança de regime aberta, onde o objetivo é absolutamente explícito, de forma completa, ilegal, completamente contra a Carta das Nações Unidas, sem, claro, qualquer sanção pelo Congresso dos EUA. É chocante, francamente falando. O que estamos a testemunhar, igualmente ilegal, são os assassinatos destas pessoas nos barcos rápidos. Quer se trate do ataque inicial ou da chacina dos sobreviventes. A mais recente controvérsia está associada a um remanescente do barco na esperança e oração de que sejam resgatados. Eu simplesmente não sei como o governo, desde o secretário da Defesa até abaixo, pode explicar esta situação. Pensaria que, homicídio é homicídio. Realmente não deveria ser executado a partir do gabinete oval. Trump não é o único envolvido nisto. Observamos imagens de Obama a tomar decisões sobre quem seria eliminado por drones dos Estados Unidos. O nosso presidente não deveria ser um assassino. Deveria haver uma legislação. Deveria haver. Se existir uma guerra, deve ser uma guerra de legítima defesa que é autorizada pela Carta dos Estados Unidos. Isso claramente não é o que está em questão aqui. Ou deveria ser uma ação decidida pelas Nações Unidas. Essas são as únicas duas maneiras de se iniciar um conflito armado. De acordo com o direito internacional e do ponto de vista constitucional dos Estados Unidos, a guerra precisa ser oficialmente declarada pelo Congresso dos Estados Unidos. Muito obrigado. Esse é o artigo 1 da nossa Constituição, e estes são factos bastante fundamentais que são completamente esquecidos. E é excelente. Direi que alguns membros do Congresso estão profundamente incomodados com o facto de os Estados Unidos não estarem apenas a enviar mísseis para embarcações sem qualquer motivo, provas concretas ou devido processo legal, mas também a eliminar as pessoas que sobreviveram ao ataque. Tá bem que se preocupem com isso. Isso, mas gostaria imensamente que estivessem preocupados com uma guerra iminente que será declarada pelo presidente sem qualquer autorização. Qualquer autoridade constitucional para se envolver numa tal guerra. Então, tens duas pessoas agarradas firmemente aos destroços de um barco naufragado. Existem duas versões diferentes do que aconteceu. O Washington Post tem sete fontes que dizem que a chamada foi diretamente para o secretário de Defesa, que disse matem-nos todos. O secretário de Defesa diz que estava fora da sala, mas autorizou o almirante responsável a matá-los a todos. Quais poderão ser as consequências internacionais quando os Estados Unidos se envolvem em atividades de terrorismo, pirataria e assassinato em pleno alto mar? Bem, é tão terrível quanto se pode imaginar. No entanto, estive a conversar com o superior. Um indivíduo na América do Sul estava a afirmar que, caso ocorra realmente um ataque aberto por parte dos Estados Unidos a um país sul-americano, isso será algo sem precedentes há praticamente quase um século. Claro, os Estados Unidos desembarcaram as nossas tropas nas Caraíbas e na América Central, mas não na América do Sul há muito, muito tempo. E a vulgaridade desse ato, a audácia desse comportamento, a ilegalidade dessa ação, conforme mencionado por esta pessoa extremamente importante e de alta posição, será verdadeiramente chocante e galvanizante em toda a América do Sul, em nações que possuem centenas de milhões de habitantes. O que está a ocorrer neste exato momento é extremamente grosseiro e descaradamente audacioso, de certa maneira.
Até um determinado ponto que mesmo dentro do contexto do complexo militar industrial e das inclinações da América para ir à guerra, algo que é realmente verdadeiramente além disso. Qualquer tipo de normalidade ou legalidade existente. Estou a pensar sobre o que poderá acontecer neste contexto, professor Sachs, e se haverá algum procedimento legal contra os indivíduos que cometeram o assassinato destas pessoas nos barcos. Um dos responsáveis aqui, além do presidente, é o Congresso, que aparenta não tomar qualquer ação, que parece desviar o olhar quando o presidente está a utilizar poderes não autorizados pela Constituição para assassinar inocentes em alto mar. Basicamente, o Congresso está a operar de uma maneira bastante ineficaz neste momento, durante o primeiro ano da administração de Donald Trump. Trump é um ramo executivo que está a operar fora da legalidade e completamente fora de controle. O governo dos Estados Unidos da América opera através de decretos executivos, como já debatemos anteriormente. Estes decretos são, na minha perspectiva, flagrantemente ilegais. Muitos tribunais afirmam isto. Estamos à espera de ver se o Supremo Tribunal está interessado em salvar a nossa República ou se apenas a entregará basicamente ao domínio executivo. Mas, do ponto de vista jurídico, não acho que isto seja uma questão complicada. E tribunal após tribunal tem dito que as medidas tarifárias de Trump estão certamente a matar pessoas por ordens como estas, o que é simplesmente assassinato. E se realmente invadirem a Venezuela, o que é bastante possível, absolutamente descaradamente inconstitucional, segundo os padrões americanos, bem como em contravenção da Carta das Nações Unidas, segundo os padrões internacionais. Portanto, o Congresso não está visível em parte alguma, em absolutamente coisa alguma. Onde é que o Congresso está a atuar como uma coautoridade? Ramo governamental equivalente e independente? A teoria dos Estados Unidos é a de pesos e contrapesos, na qual existem 3 ramos independentes do governo. Cada um deles, nas suas várias formas, tem mecanismos de controle sobre os outros ramos do governo. E quando eu era mais jovem, há muitos anos existiam senadores e congressistas que reivindicavam de forma absoluta os seus direitos. Eles não estavam presentes para transferir o poder para uma única pessoa. E estavam cientes de que era um clichê que aprendemos na escola, que nos tínhamos revoltado contra o insano rei Jorge III, porque não acreditávamos no governo de um único indivíduo. Desejávamos representação. A propósito, sem tributação, sem representação, aplica-se às tarifas. Estes são impostos ao povo americano que reduzem o seu nível de vida. Não de acordo com o artigo 1, seção 8 da Constituição, que dá ao Congresso o poder de impor taxas. Essa é a parte relacionada à representação. Contudo, de acordo com uma pessoa que proclama uma emergência e posteriormente desmantela o sistema de comércio. Aqui está uma pessoa na sua administração que pode não permanecer por muito mais tempo, sendo bastante eloquente sobre os perigos do governo se envolver em mudanças de regime em nações estrangeiras. Isto foi há apenas um mês, a 31 de outubro. Crisco número 11. Durante décadas, a nossa política externa esteve presa num ciclo contraproducente e interminável de mudança de regime ou construção de nações. Era uma abordagem de tamanho único para derrubar regimes, tentando impor o nosso sistema de governação a outros, intervir em conflitos que mal eram compreendidos e sair com mais inimigos do que aliados. Os resultados, bilhões gastos, incontáveis vidas perdidas e, em muitos casos, a criação de maiores ameaças à segurança. O presidente Trump foi eleito pelo povo americano para pôr fim a isto. Desde o início, ele mostrou uma maneira diferente de conduzir a política externa. Muito interessante. A propósito, sabe, por acaso tenho aqui
Isto não foi uma preparação da nossa parte, mas um livro chamado Covert Regime Change, escrito por Lindsay O'Rourke. Ela foi uma estudante verdadeiramente exemplar do nosso estimado amigo John Mearsheimer, e isto é proveniente diretamente da sua dissertação de doutoramento. É um estudo sobre o regime dos EUA, operações de mudança de regime de 1947 a 1989, assim, operações de mudança de regime na Guerra Fria. Gostaria que todos os ouvintes adquirissem uma cópia do livro e compreendessem a importância do que Lindsay O'Rourke, uma professora no Boston College, descobriu neste estudo tão meticuloso. Aliás, ela estudou apenas até 1989 porque queria beneficiar-se de materiais desclassificados para poder documentar efetivamente o que aconteceu. Mas o que ela descobriu foi que, durante o período de 1947 a 1989, ocorreram 70 operações de mudança de regime. Destas, 76 foram as chamadas guerras abertas ou declaradas para derrubar governos. No entanto, 64 foram designadas como operações de mudança de regime encobertas. Atualmente, encoberto significa que os Estados Unidos não admite o que realmente faz. É claro para o presidente que é morto, derrubado ou expulso num golpe. Contudo, é chamado de operação encoberta porque os Estados Unidos dizem: quem? Eu não tive nada a ver com isso. 64 desses acontecimentos e ocorreram muitas dezenas a mais. E o que ela verdadeiramente documenta, aliás. Neste livro encontra-se precisamente o que Tulsi Gabbard estava a afirmar nesse trecho. Estes são insucessos. Mesmo que consigam, entre aspas, assassinar um presidente, derrubar um presidente ou afastar um presidente do cargo, acabam em ciclos prolongados de violência, golpes de Estado e instabilidades que continuam posteriormente e que criam verdadeiros desertos nestes países que não conseguem escapar destes ciclos durante décadas. E é isso que os Estados Unidos têm feito em todo o mundo e o que estão a ameaçar fazer na Venezuela neste momento. Uau! Antes de sairmos, ou na verdade depois do programa terminar, vou pedir-te que dês as informações de contato dela ao Chris e vamos colocá-la no programa se a apreciares e o John a ensinou. Sim, ela é extremamente cuidadosa e meticulosa no seu trabalho. Mas as pessoas de Trump não vão ouvir a Tulsi Gabbard. Quero dizer, o que ela disse-o com risco para o seu mandato no cargo, porque, a propósito, ameaçou Maduro no outro dia e disse que a única maneira de evitar uma invasão é se abdicar e deixar o país. E as pessoas devem compreender como muitas coisas. Nos EUA, tal como a guerra na Ucrânia, que foi um projeto de 30 anos, é correto chamá-lo de projeto Ucrânia. Não teve início com a invasão russa em fevereiro de 2022. Iniciou-se nos anos 1990 com a ideia de que vamos apropriar-nos dessa peça do tabuleiro global. Estes são projetos de longa duração. São realmente muito maus. Mas quando se trata da Venezuela, penso que você e eu já discutimos isso, mas quero repetir neste contexto. Em 2017 e 2017, no primeiro mandato de Trump, ele teve um jantar com vários líderes latino-americanos, onde disse abertamente: por que é que não invado simplesmente a Venezuela? Portanto, isto é algo que está a ser preparado há 8 anos. Por outras palavras, não se trata de algo sobre narcotráfico agora, por amor de Deus. Isso nem sequer foi mencionado anteriormente. Trata-se de petróleo. Isto diz respeito à política dos Estados Unidos na região sul, a Flórida e o eleitorado de Rubio, entre outros. Contudo, este é um projeto ilegal e grosseiro que já existe há muito tempo. E quando Trump mencionou isso aos presidentes em 2017, eles ficaram completamente chocados. Sei disso por 2. Contaram-me sobre o jantar de forma independente e deram-me exatamente o mesmo cenário. Mas basicamente disseram: Sr. Trump, Sr. Presidente, isto pode ser muito desestabilizador. Isto pode levar a um resultado muito mau. Isto pode resultar numa grande reação negativa. Então, e verdade hoje?
Professor Sachs, muito obrigado. Exploramos muitos tópicos e os seus pensamentos são valiosos e articulados de forma maravilhosa. Obrigado por nos falar sobre o professor do Boston College. Obrigado pelo tempo. Esperamos vê-lo em breve. Ótimo. Até para a semana.